fenômeno de on-off. E às vezes os pacientes chegam no consultório falando que a medicação não está mais funcionando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que a levodopa tem esse ciclo. Esse ciclo, pessoal, está associado diretamente com a absorção da medicação no intestino. E isso, então, vai depender principalmente de como você está tomando a medicação. Isso é uma coisa que os pacientes têm dificuldade de entender. Quando você entende isso, você consegue trazer as queixas melhor para o médico e a gente consegue manejar melhor os sintomas. Então, Gustavo, explica para a gente um pouquinho esse fenômeno que a gente observa durante o tratamento, né, dos pacientes com essa medicação, com a levodopa. Perfeito. Todo medicamento, até mesmo os prolopas, a levodopa, então tem um período que faz um pico de ação e depois vai diminuindo. E, em média, um prolopa normal, prolopa BD, ele dura no corpo de modo a melhorar os sintomas ali perto de 4 horas, às vezes mais, 5, né? Esse é o tempo que ele dura. Gustavo, depois de 5 horas, 4, 5 horas, não tem nada do remédio? Não tem, só que aquele nível não é suficiente para fazer você se sentir melhor do sintoma de lentidão, da rigidez ou dos sintomas não motores. São aqueles relacionados à dor, fadiga, ansiedade e si. Então, comecei a usar o remédio Prolopa, fez efeito até umas 3 horas, 4 horas, 5 horas, a depender do paciente, da etapa e do grau de evolução da doença. Acabou essas 4 horas. O que vai acontecer? A gente percebe uma falta do medicamento. Os sintomas pioram. Quando a gente está sob o uso do remédio, sob o efeito do remédio, do efeito positivo, que é aquilo que a gente espera de melhorar os sintomas, a gente fala de período ON, que é o período em que o paciente sente, percebe a melhora do tratamento, independente da dose ou do remédio em si. Quando o paciente ele deixa de perceber esses sintomas de melhora, ele pode reparar, nem sempre no início da doença, mas ao longo da doença isso é extremamente comum, um momento em que o remédio não está fazendo mais efeito, ou então que o efeito é menor. Nesse momento a gente fala que ele está num estado, no período off, que vem do inglês on, de ligar, e off, desligar. Então, o efeito do remédio é o on, acabou o efeito é o off. Nem sempre eu percebo. Por quê? Porque às vezes está numa dose tão baixinha que ele ainda está fazendo efeito. Eu não percebo. Tomei a dose de novo do Prolopa e não percebo isso. Ao longo do tempo, a gente pode precisar, então a gente fala de demanda, a necessidade do Prolopa, da levodopa, costuma ser maior, ela pode aumentar ao longo da evolução, porque a doença progride. Então, aquela mesma quantidade que estava no sangue já não é o suficiente. Então, a gente adapta, muda, né? Mas a gente começa a perceber um tempo menor de ação. Então, o ON, ele tende a diminuir o tempo. Então, antigamente era 5 horas, agora passa a ser 4 horas e meia, ou 3 horas. Isso pode acontecer. E se a gente não adequar o tratamento, se eu faço uma dose a cada 5 horas, eu fico, às vezes, 1, 2 horas sem efeito do remédio, ou então sem perceber aquele efeito benéfico do remédio. Então, a gente entra no estado de off. A essa percepção de um estado sem o remédio, ou percepção de que o efeito do remédio acabou, a gente chama de wearing off. Significa despir-se, tirar a roupa do remédio. Né? Então, tirar do efeito do remédio. Wearing off. É só para vocês saberem que existem isso, não é para vocês guardarem essa informação, tá? Existem muitas técnicas, muitos manejos para a gente tentar fazer com que a levodopa persista no corpo por tempo suficiente e você não perceber a baixa dela, não perceber esse efeito off. O tratamento ele não é o mesmo para todo mundo, embora o remédio seja. E mais, o tratamento também não é estático. Isso é fundamental que a gente entenda. O tratamento ele é dinâmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a doença ela progride, a gente tem que progredir com o tratamento atrás. Senão a doença vai embora, isso vai ficar lá renovando receita, que é muito comum, né? Não, é só manter o remédio, só manter o remédio. Ah, a doença está indo embora, olha. E você está aqui parado. Por isso que o tratamento muda. Se a doença é progressiva, o tratamento também precisa ser, tá? Isso é muito importante.
para a gente ver que até a mesma pessoa, em épocas diferentes, vai estar bem ou mal com tratamentos semelhantes, tá? É por causa disso.